Olá pessoal, nossa terceira videoaula do curso Técnico em Redes de Computadores, da disciplina de Protocolo de Comunicação de Dados. Nessa aula, a gente vai ver um pouco sobre o serviço de rede na internet, IP versão 4 e o IP versão 6. Vai falar um pouquinho de internet, vocês já devem ter visto nas aulas anteriores, falei um pouco sobre internet. A gente vai falar um pouco de navegadores, vamos falar do protocolo FTP, vamos falar do protocolo DNS, vamos falar do protocolo IMAP, protocolo SMTP, os protocolos de acesso remoto. Certo? Nessa videoaula, a gente vai focar um pouco nisso. Serviço de rede na internet, IP versão 4 e IP versão 6. Na internet, cada computador conectado ou dispositivo à rede tem um endereço IP. Todos os endereços IPv4 possuem 32 bits. Os endereços IP são atribuídos à interface de rede do computador, normalmente as placas de rede, certo? Tenho também o IP versão 6, né? O endereço IP versão 6. É a versão mais atual do protocolo de internet e possui 128 bits. O surgimento do IP versão 6 é devido ao crescimento da internet. Então, a versão IPv4 ela não estava mais suportando a quantidade de dispositivos na rede. Por isso, já surgiu, né, o IP versão 6. Certo? Então, o IP versão 6 vai substituir o IP versão 4. Internet. A internet é um conjunto de computadores interconectados por redes, com o propósito de compartilhar informações. Ela é um conjunto de redes que utilizam um modelo de referência TCP/IP. Certo? Na aula passada, a gente viu um pouco sobre esse protocolo TCP/IP, certo? Esse modelo de referência, na realidade. E a gente viu que o sucesso da internet é devido a esse modelo de referência TCP/IP. Certo? Vamos falar um pouco dos navegadores. Os navegadores, eles surgiram em 1993. Foi desenvolvido um programa, né? Em 1993 foi desenvolvido esse programa, né, navegadores, cliente amigável ao usuário, o qual revolucionou o mundo da informática e desbravou a internet. A partir dele, a maneira de fazer negócios no mundo começou a mudar. Esse programa se chamou Mosaico, certo? Então, esse programa chamado Mosaico surgiu em 1993, que foi quando surgiu os navegadores, né? Então, o primeiro programa a surgir foi o Mosaico. Hoje a gente sabe que temos vários, né? Temos vários programas, vários navegadores ou browsers que nos oferecem vários serviços, né? Antes, a gente não conseguia ter um acesso, comunicar a outro computador. Hoje, devido a esse programa e com esses programas cada vez melhores, a gente consegue fazer várias coisas. Fazer compras, por exemplo, fazer, sei lá, videoconferências, várias outras coisas através desses programinhas de computadores, certo? Os principais navegadores do mercado. Hoje a gente tem vários, eu vou citar os principais, né? Que é o Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer e Netscape, certo? Então a gente sabe que tem outros navegadores na internet. Todo mundo sabe que existem vários outros programas que permitem o acesso à internet, mas eu estou citando aqui, são 5 os principais, que são os mais utilizados por nós, né? Usuários desse serviço. Navegadores. Na web, o usuário solicita ao navegador um URL. Certo? O navegador faz o pedido ao servidor, que pode ser qualquer computador na rede que contenha as informações solicitadas pelo cliente. Na URL está contido o protocolo HTTP,
responsável, protocolo esse responsável por transferir hipertextos pela internet. Quando digitamos uma URL no navegador, ele automaticamente adiciona o protocolo. Toda vez que a gente vai lá no URL, digita algum site lá, globo.com, ifp.com.br, alguma coisa assim que a gente digita, ele já traz o protocolo HTTP. Muitas vezes a gente vê até lá, HTTPS. Esse Szinho que tem no final, da HTTP, é um Szinho de segurança, né? Que é a junção de dois protocolos, o HTTP e o SSL. SSL, que é um outro protocolo que é juntado com o HTTP, certo? Protocolo FTP. O protocolo FTP é utilizado na web para acesso de arquivos remotos e em servidores de arquivos locais em uma empresa. Quando estamos fazendo o download de arquivos, normalmente utilizamos o protocolo FTP. Também pode ser utilizado para fazer upload de um arquivo de seu computador para a rede, né? Como a gente viu, a gente já até viu um pouco, eu falei um pouco desse protocolo na aula anterior, que esse protocolo é o que permite a transmissão de arquivos na rede, certo? Ele permite o envio de arquivos e o recebimento de arquivos. Protocolo DNS. O protocolo DNS, Sistema de Nomes de Domínio, DNS, é um dos serviços mais importantes da internet. É um sistema de gerenciamento de nomes hierárquicos e distribuídos e responsável pela conversão do nome das páginas web para endereço IP e vice-versa. Ele também transforma IP para nome e nome para IP. Um exemplo, quando digitamos, por exemplo, www.ifp.edu.br, significa que estamos nos referindo a esse endereço. Eu vou repartir ele para vocês verem. O www é o serviço oferecido na rede. IFP identifica a organização responsável pela informação contida no site. Aquela parte lá, .edu, relativa a instituições educacionais. BR é a base nos códigos dos países e conhecido como domínio geográfico. Nome de domínio geográfico. Certo? Nome de domínio. .com. Quando eu tenho um site que lá tem .com, o significado é uma organização comercial. Todo site tem www.algumacoisa.com, é organização comercial. Quando eu tenho um .edu, como foi visto no exemplo anterior, instituições educacionais. Quando eu tenho um .gov, instituições governamentais. Quando eu tenho um .mil, instituições militares. Quando eu tenho .org, organizações não governamentais. Quando eu tenho .int, organizações internacionais, certo? Então, cada nome de domínio dá um significado ao site. É um site específico a alguma coisa. Ou se é da educação, se é a organização militar, se é uma organização não governamental. Então, quem vai determinar é o domínio do final, o nome domínio, quer dizer. O modelo de referência TCP/IP possui dois níveis de DNS. Tem o primário e o secundário. O DNS primário é o principal. Quando digitamos a URL da página web pelo DNS primário, localizamos a página solicitada através do navegador. Já o DNS secundário funciona da mesma forma que o primário, porém é utilizado quando este não é encontrado. Ele nos oferece mais segurança. Então, eu tenho o DNS primário e secundário, a diferença de um para o outro é que um oferece mais segurança e o outro oferece, vamos dizer, não oferece tanta segurança. E o secundário só é utilizado quando o primário não é encontrado. Protocolo IMAP.
No início do correio eletrônico, o Protocol Post Office Protocol, mais conhecido como POP, é utilizado para que as mensagens do e-mail sejam transferidas para o computador local do usuário. A versão mais utilizada do protocolo, que é o POP, é o POP3, que é a versão mais utilizada desse protocolo. Protocolo SMTP é o protocolo que é responsável para enviar essas mensagens, né? Eu tenho o protocolo IMAP, que é o protocolo que recebe, e tem o protocolo SMTP, que é o protocolo que envia, né? Para o usuário que simplesmente aperta o botão enviar, o envio do e-mail é relativamente simples. Vamos aqui falar um pouquinho sobre acesso remoto. Hoje em dia, várias empresas recebem suporte online. E o acesso remoto é uma das principais ferramentas para quem trabalha fornecendo o atendimento remoto. Com o acesso remoto, é possível ter controle sobre outra máquina à distância. Exemplos de protocolo para acesso remoto: Telnet e SSH. São dois protocolos que a gente viu anteriormente, falei um pouco desses protocolos e falei a porta de comunicação desses protocolos. Então, o exemplo que eu tenho de protocolo de acesso remoto é o Telnet e o SSH. Protocolo Telnet. No início da internet, o Telnet foi o protocolo mais utilizado pelos usuários e administradores no acesso remoto, entre o cliente e o servidor. Grande parte de sua utilização deve-se à estabilidade, certo? Então, isso é o protocolo Telnet. Vamos para o protocolo SSH. O protocolo SSH oferece uma funcionalidade semelhante ao Telnet, porém, fornece duas melhorias significativas, sendo elas a comunicação segura e a transferência de dados adicionais e independentes pela mesma conexão, né? Então, o protocolo SSH e o Telnet, ele tem a mesma função, só que o protocolo SSH, ele é mais seguro e a transferência de dados adicionais independentes pela mesma conexão. É um protocolo, digamos que melhor do que o Telnet, é uma evolução do Telnet, certo? Então, esses dois protocolos são os protocolos utilizados no acesso remoto. Então, senhores, essa foi a nossa terceira aula. Obrigado pela compreensão de vocês e até mais.